ótima tarde para você, bom início de semana. Uma boa tarde para você também, Udiane, um bom início de semana para você, que essa semana realmente seja uma semana calma, tranquila. Bem, o senso comum também se refere especialmente àquelas frases famosas, não só em relação ao conhecimento, mas a frase diz que um povo sem o conhecimento da sua história, da sua origem e cultura, é como uma árvore, né, sem as suas raízes. Em São Francisco do Sul, as raízes da Igreja Nossa Senhora da Graça estão firmes e fortes, graças a Deus também. Coisa boa. Na semana passada, ela fez 350 anos. E se o assunto é preservação, essa igreja vai muito bem, obrigada. É o que a gente mostra na bela reportagem de Maicon Costa e Osiel Montebeller. Entrar na Igreja Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, é como voltar no tempo. A arquitetura portuguesa conservada, obras de arte, relíquias e joias que carregam séculos de história. Nas paredes, pinturas originais, imagens de santos que chegaram aqui antes mesmo da igreja ser construída. Toda essa riqueza cultural é muito bem conservada. A mesa da comunhão, o púlpito, os bancos, a via sacra, os lustres. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que enriquece esse centro histórico e santuário. No altar, símbolos sacros foram pintados em ouro. A imagem da padroeira fica em destaque no lugar mais alto. A imagem, ela data de 1553, veio da Espanha, uma expedição que veio para o Rio da Prata, e essa imagem, ela estava no bojo do navio. Quando chegou nas proximidades de Iguape, Cananéia, eles sofreram uma tempestade violenta e toda a tripulação, as pessoas que estavam no barco, correram e foram fazer uma oração aos pés da imagem, prometeram, em troca do salvamento, deixar a imagem nas primeiras terras que avistassem. O confessionário de madeira ainda é usado pelo padre para atender os fiéis, como era feito antigamente. No chão da igreja, azulejos portugueses. Aqui, as pessoas eram enterradas. Era enterrado a nobreza da época, autoridades civis e religiosas. Do arco cruzeiro para o corpo central da igreja, toda a população da época, e da porta para a rua, os escravos. Na torre estão os sinos, desde quando a igreja foi inaugurada. Nós chegamos agora no ponto mais alto da torre da igreja. É aqui na cúpula que fica a máquina do relógio. E olha só que interessante, as paredes aqui nesse ponto são originais. Elas não receberam nenhuma espécie de reboco. A gente consegue ver que elas foram construídas com pedras, muitas pedras, conchas, essa pasta feita de cal e óleo de baleia. Muito interessante, inclusive muitos escravos morreram na época construindo a igreja aqui de São Francisco do Sul. E aqui onde nós estamos está o maquinário do relógio, máquina original da marca Buckning, fabricada em 1907. Nos fundos da igreja, um museu guarda ainda mais história. São vestes litúrgicas, cálices e imagens de santos. E livros litúrgicos escritos em latim. A Igreja Nossa Senhora da Graça foi construída em 1665 e na semana passada completou 350 anos. Mas quando foi erguida, era bem diferente do modelo original. Tinha apenas uma torre e não era tão alta. Em 1987, a igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, assim como todo o Centro Histórico de São Francisco do Sul. Uma carta até anônima solicitava a demolição dos casarios no entorno da igreja, do estilo colonial, né? E também a reformulação da fachada da igreja. Então, esse pedido ele foi atendido e hoje o que a gente vê, a parte arquitetônica de fachada da igreja é a alteração da torre, né? Tem duas torres hoje, originalmente era só uma, e aí o aspecto visual também, o acréscimo de janelas, algumas modificações foram realizadas na época, né? A igreja mais antiga de Santa Catarina guarda ainda hoje uma história que vai muito além da religiosidade.